3, 2. Oi, gente, chama ele de volta no Tiguês, não responde. Não, não pergunte. A Paula não veio, eu tô aqui. A Paula não veio. Não pergunte 9. 9. Programa 9. Termina no 10. Termina no 10. Termina no Tem que 10? aguentar só mais esse e mais um no próximo. É mesmo? Não sei, mas é uma boa sugestão a gente já abrir pedindo. Eu ia abrir com outra coisa aqui. A gente abrir pedindo para que as pessoas... Aqui também não tem ninguém na audiência agora, deixa para depois. O que você pediu? Não, deixa o pessoal chegar porque não chegou ainda. Vamos dar uma enrolada. Olha só, primeiro assunto aqui é Mark Lambert. Mark Lambert, esse é o cara, hein? Nossa. Vou passar a ficha aqui do... Tava lembrando umas músicas do Renaissance. Putz, mano. É uma música... Eles eram meio yes, meu. O cara usava um Rick igual do Chris Square. O cara... Era meio yes mesmo o som, sabe? E ela tinha a voz aguda, tipo o John Anderson. John Anderson? Ian Anderson. Não, Ian Anderson. Não, John Anderson. John Anderson. John Anderson. É John Anderson. É o cara que tem a voz de anjo, né, loirinho? É John Anderson, que tem a voz de John menininha. Anderson. Que é Ian Anderson, não é? Não, o Ian Anderson é o do Jeff Jethro Tull. De Jethro Tull. Ah, do Jethro Tull. De Jethro Tull. Ah, é verdade. É o que toca a flautinha. Isso, é verdade. E agora me confundiu. Aqualung. Ian Anderson. Ian Anderson, do Yes. Acho que é Ian Anderson. Que na realidade é John Anderson, que é a mesma coisa que John Anderson e é o mesmo nome. É João. Um é em aramaico, outro é em hebraico. Veja você, agora é Mark Lambert and the Blue Note Big Band. É mesmo? É, bicho. O que eles fizeram? Uma banda... Depois do sucesso estrondoso da estreia do Blue Note Big Band no mês passado, vou retornar aos palcos do Blue Note São Paulo, com esse grupo grande composto dos melhores instrumentos da cena paulistana. É verdade. Será um show inusitado. Era um sonho meu desde criança ter a minha própria Big Band. Vamos ter 13 músicos no palco, uma porrada de som. Isso palavras do Mark, hein? A gente apresentará sucessos como Let the Good Times Roll, Satisfaction, House of the Rising Sun, Can't Buy Me Love Nossa. e Chick to Chick, que é coisa bem eclética. Todos em arranjos inéditos, meus, que combinam de forma autêntica o swing, com outras harmonias criativas e bem elaboradas. Olha, se trata de Mark Lambert... Ele umas harmonias muito legais. Pode ir que é firmeza. O resultado dessa iniciativa será um show impactante, quando a energia dos instrumentos de metal se somará aos outros instrumentos. E a guitarrinha nervosa de Mark Lambert, né? Legal. De forma apoteótica, promovendo uma viagem musical improvável. Venha ao show, será imperdível, está feito o convite aí do Mark para o Blue Note São Paulo, do Conjunto Nacional, que fica na Avenida Paulista 2073. Que dia vai ser? Vai ser dia 21 de novembro, a partir das 8 horas. Preços pop, 90 a inteira e 45 a meia. Link para o ingresso está no site da Everteam. Só jogar lá Everteam, Mark Lambert. Pô, legal. O Certo? Mark é muito legal. Essa é a primeira. Que bom que ele montou a banda dele, hein? Um sonho de um músico americano montar uma banda no Brasil. Ele é americano ou inglês? Acho que é inglês. Eu acho que ele é americano. A banda eu acho que era inglesa. Uhum. Mas se ele tinha um sonho de montar uma big band, montar no Brasil, deve ser com os músicos brasileiros todos, né? Não passou a ficha da... Mas já te convidei para bater um papo e contar do projeto. Até lá vai ter um tempo para fazer um programinha com ele. Seu Tiguês, apesar de não ter muita gente aí, mas depois a gente repete, dá um bis no outro programinha da Paulinha, que ela fez questão da festa de los Muertos, né? Fiesta de los Muertos. Porque a gente passou pelo Halloween dia 31, depois teve a festa dos... Festa não, desculpa. Teve o Dia de Finados do Brasil, e ela queria fazer uma festinha em fantasia, teremos surpresas aí. Um cosplay bem de pobre mesmo. Eu odeio fantasia. O quê? O que você Eu odeia? odeio fantasia. Mas tudo bem. Então, para Pelo começar... pé eu vou fazer alguma coisa. Nossa, palhaçada. A última vez que eu fui em festa da fantasia, eu pus o kimono que eu fazia judô e adivinha do que eu fui? Do quê? Jedi. Japonês. A última vez que eu fui em festa Foi de fantasia, Sushi Man. eu fui de mim mesmo, eu fui de hippie. Fui eu.
camiseta, calça jeans, que eu usava na época, vestia Não vale. uma assim, fantasia, né? Assim não vale, né? Então, eu sou hippie, pô. É uma fantasia de hippie. Tava gente com óculos escuro, cabelo, faixinha na Ah, é cabeça. bom saber. Eu era hippie e não usava faixinha na cabeça. Vou eu usava super cabelo. original. Eu vou com a roupa que eu vou de skatista. Isso aí, o cara também é skatista. Pasmem. Colou óculos. Não. Comprou um novo. Não, eu colei, fiz todo o processo, super bom. Queimei com ferrinho pra emendar. Na hora que eu fui dar uma pulidinha na ponta que tinha um pouquinho de super bond, ele voou, despedaçou e eu troquei. Peguei uma armação nova. Ah, tá. É isso aí, tem que ir na banca de novo. Ai, meu Deus, tá vendo? Se eu te Eu queria agradecer ao Márcio, que eles vão fazer um programa com o Márcio, né, Paletas? Pô, eu queria agradecer. O Paletas Tô Online. esperando Ele fez, Paletas ele fez um Online. adesivo pra mim, É. vou falar pra vocês, é segredo. Putz, eu não sei se dá pra mostrar no celular. Mano, eu tinha que fazer uma guitarra que o cara quis escrever o nome do filho. Ele chamava Vicente. Eu fiz um logo, tipo Fender, só que o cara que faz com o Carlinhos, ele ia fazer 2 telas e ia ficar em 150 cada uma. Não, fazem plotter isso. Então, mas aí que tá. Recorte. Quando você... Plotter? É, adesivo de recorte, depois você bate um vernizinho em cima e já era. Ah, mas então fica legal. Mas eu fiz um decalque. Ele fez pra mim um decalque. Não, Fica tem legal. plotter, não, tem. Não, ele fez um decalque. Não, mas é decal, ele tira. É, dá pra fazer. Plotter tem um vinilzinho que é uma cedinha. que Ah, tem um super- fininho? Tem. Ah, então podia ter feito, mas aí Aliás, tá. eu podia ter impresso Mas uma tem a seda. borda preta, dourado com a parte interna. É o logo da Fender. O logo da Fender. Escrito Vicente. Vicente. Aí eu falei com o Márcio se ele podia fazer pra mim, mano, o cara fez. Ele ainda falou assim, pô, pega a data de nascimento. Eu falei assim, quantos anos seu filho dele? Eu falei, deve ser uns 10, 12, não sei. É pro filho dele. Aí ele chegou e falou assim, eu liguei pra ele e falei assim, vê o que você acha disso aqui, né? O meu amigo vai fazer pra gente. Eu falei assim, eu queria a data de nascimento que ele quer pôr o serial number, ele quer pôr as iniciais, DG. nome e a data de nascimento. Sims, né? Aí ele chama Vicente. acho que é José Vicente ou Jorge Vicente, não lembro. Aham. JV. Aí ele falou assim, ó, é 16 de 12 de 2021. Eu falei, 2021? 21. O seu filho tem... Um ano. Vai fazer um ano. Eu falei pra ele que ele tinha 10, mas tudo bem. Vamos pôr. Tudo bem? Ele falou assim, não, tudo bem. Pode pôr. Aí liguei pro Márcio, mano. É segredo, não tente fazer isso, porque ele não faz isso pra ninguém, tá? Ele só fez pra mim. Marcião é fera. Porque eu sou irmão do cara. Marcião, você precisa vir logo, Marcião. Ah, ele tá entupido de coisa. Então, pra quem não sabe, o Márcio faz palhetas. Palhetas online. Mano, as palhetas do cara, o cara que faz a palheta, meu. As palhetas ficam rodando lá dentro, elas vão pulindo naturalmente. Meu. Puta, muito louco, meu. E o decalque que ele faz, o silk dele é muito impressão perfeito. boa. Ele faz uma por uma, meu. É muito legal. E ele fez pra mim o decalque. Eu falei com ele na sexta, 2 dias. ele me entregou na terça-feira. Nossa. Não, assim, tia, não tá seco ainda, mas você pode passar lá na terça de manhã, vai estar seco. Aí eu olhei, mano, meu, é incrível que decalque. Você põe em cima, você fica mexendo com ele pra lá e pra cá, ele não estoura, não arrebenta, daí você, é aqui mesmo, aí você põe o papel em cima, pá, esfrega e tal. Ficou bom. Tem a Aí você manha. pega e dá um vernizinho em cima. Mano, é perfeito o decalque que o cara faz. Não adianta tentar pedir pra ele que ele não vai fazer, ele só faz pra mim. Já avisei. Que Não adianta, legal, é hein? segredo, não é pra falar pra ninguém, tá, gente? Top. Mas ele é top. Mas volta aí, voltando ao assunto. Duas coisas da abertura é, primeiro, se o pessoal puder mandar nos comentários ou no chat mesmo aí, qual o programa mais agrada aos nossos assistentes? Para eles responderem. Se é realmente eles respondem seco, aquele só pergunta e resposta. Se curte essa gerimboca que a gente faz aqui, ou Mas não tem mais pergunte. pergunta. Como é que a gente vai fazer o tigre? Não tem, Não, chegou. não, ele entrou tá- muita pergunta. Ah, então tá. Não quero adiantar nada para os assistentes. Vamos ver o que acontece, porque a gente está se preparando aí para comemorar 6 anos de canal. 6? 6 anos. Então ainda não quero adiantar nada. Mas eu gostaria, já falei isso várias vezes, dia Mas é 6 anos? 27 de dezembro De 2018. de 2022 faremos. Para quem está assistindo isso daqui a 20 anos, eu não estou mais aqui. 2018? Não, então é menos. 2007? Não. 2006? Supletivo. 2016 nós começamos? Supletivo.
Nós começamos em 2016? Ah, não é possível, não é tanto tempo assim. Eu já te mostrei, já te provei ao vivo, no ar. Eu já peguei o vídeo, já te mostrei a data, mas tudo bem, deixa pra lá. Nós falamos já no programa também? Já falamos disso aí. Ah, meu Deus, desculpa aí, gente. Eu esqueci. Tem um probleminha. Se alguém lembra, eu tenho aquele probleminha de esquecer algumas coisas. Tipo o pendrive, né? Que eu tô esperando pra gravar o John Wick lá 2 e não voltou, né? Qual que eu gostei mais? Tô esperando aí, viu, seu Digues? Um pendrive. É. Meu Deus. Ah, não tá na televisão. Então a primeira coisa, o meu pedido aos assistentes é: o que vocês gostam mais de ver? Lógico, a Tigre Islândia é muito legal, mas a logística é muito complicada. E a gente também não sabe se uma hora a Sabrina Sato vai conseguir fazer o programa dela e... É verdade, como é que ficou o negócio? E Não sei, metade mas da ligaram, Tigre tá lá. Islândia Eu não posso. Agora, desculpa aí, gente. Demoraram muito, eu tenho que vender as coisas. Eu não achei o violão. então... Achei outro Eagle Sunburst. Não sei nem como é que ele tá. Eu só vi e falei, não, cadê o violão, meu? Não, Tô achando que o Rafinha levou. Porque não é possível que não... Porque tava lá na sala, alguém... Tava na sala. Tá, a gente subiu ele, aí eu demorei e dancei. Bom, Tem certeza, cara? a primeira coisa era pedir para os assistentes, então, desconsiderando a Tigre Islândia. Tigre Islândia, pode ser o Traz que eu conserto, Del. que eu acho muito legal. Pode ser o Tiguez Responde. Dicas também, principalmente. Dicas a gente parou faz tempo. Dicas parou, para quem conhece. Mas os assistentes conhecem. Essa bagaça aqui, o Não Pergunte, que é experimental, acaba no próximo, né? É. Para saber qual que eles gostam mais aí, tá? Vou precisar dessa informação. E a segunda é para fazer um grande agradecimento aos nossos assistentes de verdade, sabe quem são, não preciso citar o nome de todo mundo, pela sensibilidade, pelo respeito, pelo carinho, pelo caráter e pela inteligência dos nossos assistentes. Que o cara, quando joga no nosso campinho com a nossa bola, dá um orgulho, viu? Tem cara que sabe jogar com a gente, sabe se referir, sabe brincar, quando brinca, sabe tratar a gente com muito respeito. Paraquedista e terraplanista, a gente chuta. Às vezes avisa na primeira, é aquela coisa do exército, né? Você atira pra cima, depois você atira no cara no segundo tiro, né? Aí no exército ensina que é diferente. Primeiro você atira no cara, que você não sabe quem é, depois você dá um tiro de advertência pra cima, que ninguém vai saber qual foi o primeiro. Né? Então no exército tem essa dica aí. Você já derruba o cara antes. Eu não conheço essa história. Eu não sabia. Novidade. Eu não sabia dessa história, não. Mas é uma super ideia, né, meu? É não oficial. Assim. Eu já dava uns 3 então. Eu dava o primeiro e mais uns 2, pra parecer que eu dei 2 tiros de advertência. Não, essa é uma brincadeira que tinha no exército que o cara falava assim. Mas se você acertar 2, se você acertar o sujeito. Eu dou 2 tiros, dou um tiro, acerto. 2 tiros de. Dois pra cima. Eu dei 2 tiros de advertência, depois não teve jeito. Não, no exército eles A bala tem número de série. Pro conscrito, né? Não, às vezes soldado também fica na guarita. Ele fala, se aproximava alguém, você falava, segue a senha, né? Você tem uma senha de aproximação, né? E tinha uns oficiais lá que eram meio malandrinhos, gostavam de trollar os caras novos, o cara ficava com uma FAU lá dentro. Aí você imagina o que é engatilhar uma FAU e mirar, né? Para um cara que acabou de entrar no exército. Então o cara ficava desesperado dentro da guarita, segue a senha, segue a senha, segue a senha. E aí eu disparava pra cima, tiro de advertência pra cima. E depois mirava no cara pra tirar. Quando mirava no cara, eu falei, não. Aí chegou um dia de brincadeira, falou isso aí. Falou, ó, na próxima vez, mais ou menos. Tá. Mais ou menos, ele foi preso. Mais ou menos. Eu fui preso porque eu atirei antes do cara. Ele foi preso. E aí o cara falou, não, certo é você atirar primeiro no cara, se ele não dá a senha. Depois você dá um tiro de advertência pra cima que ninguém vai saber qual que foi o primeiro. Isso é brincadeira, isso é piadinha dos caras lá, não é? E o que é Meu irmão trabalhou na guarda do general. Eu fui lá várias vezes levar leite pra ele, leite quente e tal, com pãozinho, que ele ficava lá na guarita, né? Um dia nós estamos indo lá, acho que eu contei essa história. Aonde? Onde ele serviu? Não, ele era da PE. Ele passava sempre lá em casa, não sei se pode falar, mas ele passava lá com a viatura, ele mais um ficava na viatura, ele tomava uma pinga e desceu com FAU. Eu acho que não pode falar. Acho que não pode falar. Não, eu tenho um amigo. Já prescreveu, faz 44 anos. Eu tenho um amigo que tinha o melhor cargo do mundo nas Forças Armadas. Ele era motorista particular do general. Você imagina a boiada que esse cara... Não, eles eram da guarda do general, meu irmão. Imagina a boiada. Mas um dia nós fomos lá, a gente se passava, eu e meu pai, a gente ia à noite lá levava. Pão com leite, quente. Um dia nós estávamos passando, não era meu irmão, estava lá dentro. Porque um ficava fora e um dentro.
Tem uma. E nesse dia que a gente foi lá não era meu irmão, mano. Vocês deram pão Quando com a gente leite? parou, a gente só escutou um grito. Ei! Alto! Eu falei, ai meu Deus, não é o Naldo. Aí, desculpa, pensei que era o Reinaldo. Vai, sai daí! Foi, vambora. Falei, puta, mas quando a gente leva um tiro de fuzil. Ah, mas era uma coisa louca. Você devia estar um pouquinho mais animado agora, você viu? Sim. Eu vou deixar uma frase aqui pro futuro, daquelas frases que de vez em quando eu trago. Qual? Às vezes eu fico ali na minha, Matutando? mastigando, sabe mastigando? Elocubrando. É, tem a vaca quando ela põe Romina. ela rumina, Rumina. né? Vai e volta, rumina. É. Eu fico meio que ruminando alguns assuntos. Eu cheguei a uma outra conclusão. Pois, futuramente alguém pode fazer os cortes e colocar todos os conselhos sábios de Percanguru. O que eu pensei hoje foi o seguinte: ainda que você tenha sucesso no aprendizado, não te faz uma referência. E eu explico. Você pode aplicar isso em qualquer coisa. Por exemplo, você é uma pessoa com obesidade mórbida e tem muita dificuldade em perder peso, porque não é para qualquer um, né? Você fazer uma dieta eterna e correta, né? Que dieta não é regime que você passa fome, nem que você fica sem algum macronutriente. Você vai ter que consumir carboidratos, você vai ter que consumir proteína, tem que consumir gordura, né? Só o açúcar e o tipo de gordura que você tem opção, né? Tem gorduras saudáveis, tipo de castanha, azeite, e aí você tem açúcares de fruta mais saudáveis, enfim. Se você pesa, sei lá, 180 quilos e vira um atleta de 70 quilos, e aí você começa a praticar alguma atividade, algum atletismo, né? Você venceu. Aí de novo a frase: ainda que você tenha sucesso no seu aprendizado, não te faz uma referência. Não é o caminho que você trilhou que qualquer pessoa vai poder trilhar. Outro exemplo. O Rafinha. Rafinha é um garotinho, gostava de game, abriu o canal dele no YouTube, ficava triste que tinha 2 assinando só. De repente, ele, numa família de músicos, deram o instrumento na mão do moleque, e o moleque hoje, com pouca idade, está arregaçando. Daqui a 10, 20 anos, porra. Só que envolve a família, envolve oportunidade dos instrumentos, envolve o dom dele, envolve o esforço dele. Muito. Então, tem uma frase que falam em inglês, que é try walking in my shoes. Ou seja, tente caminhar em cima das minhas pegadas. Que seria, tente passar pelo que eu passei, tente trilhar o caminho que eu trilhei. Onde eu passei frio, onde eu tomei chuva, onde eu passei fome. Então, esse aprendizado, ele pode te fazer um vencedor, mas ele não te faz uma referência. Ele pode te fazer uma inspiração. Entendi. Porque talvez você não tenha o dom, talvez você não tenha a capacidade de se dedicar tanto. É o que a gente falou outro dia. Por que não tem tanto neguinho forte na rua, você não passa, tem aquele Schwarzenegger na rua? Porque é o cara que é o caminho fácil. Ele quer tomar uma bomba, ele acha que bomba deixa forte. Então é assim, no programa passado, pra sorte do... Opa, caiu lá isso aí. Vermelho. Caiu algodão no chão. Caiu a temperatura ali. Né? Essa eu vou usar. Falávamos no episódio anterior, O da Paula. que esse episódio falaríamos sobre homens romanos bem desenvolvidos com pequenas ferramentas, lembra? E aí eu pensei, bem, para sorte dos nossos assistentes, Nós vamos... caiu a pauta, porque a gente vai falar de um popstar, vamos meter o pau no popstar aí. Vamos descer a lenha e falar mal da vida alheia. Sobre esse assunto, tem uma parte muito divertida e tem uma parte mais médica, mas que não é para o nosso público, por exemplo. Se eu for falar de esteroides, essas coisas não interessam para músico. É um outro só que talvez faça uma academia, ou que tenha uma pretensão. Enfim, não bate papo, a gente, né, troca uma ideia, mas acho que não para o programa. Então, é uma pauta aí que caiu. Tem um templo no Japão que é só com falos. Sim, é o festival. Que é sensacional, né? Tem aqueles baita... né? E, cara, tem programas ótimos na internet que você visita lá, o cara foi, apresentou. Então, não é uma coisa pra gente ficar falando. E a parte também
estátua que católico tentou capar porque era uma vergonha à sociedade, queria cobrir com alguma coisa, né? O Davi mesmo, né? A estátua de Davi, Sim. os caras queriam tirar. Então caiu o assunto. Vamos falar de um assunto mais interessante, que é sobre aqueles... Tirando o Jeff Beck, que é o concurso, Não, né? voltando àquele assunto, eu não teria a mínima vontade de ir nessa feira. Na festa. na festa Não, por nada. da fertilidade, festa do Viagrão, Puxa saco, hein? é Eu bem não legal. sei o que alguém faria, iria numa festa. pra Mas isso. é uma coisa muito Cultural, muito antiga. Tradicional, então, eu sei, mas eu, talvez essa Tem- tradição eu nunca teria de. Nem. Não sei. Ah, meu pensamento ficou claro? E nem lá se do- fosse o oposto. Ficou? Ficou claro? Nem o oposto faria também, que eu fosse. Como seria o oposto? Ué, o oposto Oposto pirâmide. dos símbolos fálicos, símbolos sexuais, mas femininos. Eu Também tem. Tem também. Então, eu não iria. Tem nenhum uma dos dois. exposição que o cara moldou, né? Ah. Convidou umas voluntárias, moldou com silicone, fez em gesso e pôs os quadros, assim, é o... Não, da Pepeca, né? não sei se eu também iria também, porque eu acho que eu não tenho, Eu acho que não é interesse. adequado esse programa familiar. Não, nem é por isso. Eu tô falando do meu gosto. Eu não iria nenhum, nem outra. Ah, por curiosidade, até é engraçado. Eu não iria, Logo não na, iria, não. logo na Sei entrada lá, tem um... meu gosto. Pode falar. Logo na entrada tem um... Tá Se eu doido. te disse, estava eu na internet e li a seguinte frase, aquelas frases para te pegar, né, no episódio. Dizia assim: espero que termine tocando em boteco. Ah, eu sei. Essa foi a frase. O que é ouvi. isso? E aí é o seguinte, um cara que eu gostaria muito de ter aqui no Parece que eu Concerto é o dono dessa frase aí. Quem? Né? É o Suter. Ele é nada mais, nada menos do que o Deus do Metal, o Massacration. do E o que ele Ele é falou? o vocalista, ele falou... Ele vai ser amigo nosso, tá? Por favor, não fala mal dele aqui, Eu não. adoro ele. Ele falou, espero que termine tocando em boteco. E É uma aí, frase dele. É. e aí o Pablo Vittar copiou ele, né? Sacanagem. Seu Tiguez, abre aspas pro Suter, que é um cara, porra, 10. Ah, bom. E aliás, eu Você fiquei falar muito, mal. e aliás, eu fiquei muito triste, porque eu sempre vi o Suter num alto astral, rindo e tal, e nessa entrevista ele tá, você vai ver pelas palavras, abre aspas. Vi um sonho de criança desmoronar na minha cara. Foi uma pena aquele show. Ouço o Yngwie Malmsteen desde os 16 anos de idade. Inclusive, fecha aspas, ele tem um projeto de tributo do Malmsteen. Junto com os caras. Abre aspas de novo. Ele me impactou muito, conheço bem a carreira dele e tá aqui. E até montei uma banda cover com Felipe Andreoli e o Eduardo Danoy. Putz. Só. Tocando Malmsteen. Perfeito. Eu fui embora do show na quarta música. Não bruto, vamos dizer Do assim. Malmsteen, do show do Malmsteen. Mas triste. Ele não tava bruto, ele tava triste. Tá? Aí não tava pé da vida. Eu sei, Não tava tá pé da vida. Minha primeira impressão foi: por que o baterista está no canto? Porque tem uma parede de Marshall. O Malmsteen estava com metade do palco e a luz só nele. A banda inteira estava no escuro no cantinho. Tinha metade de. Em vez do palco inteiro ter uma parede de marcha, tinha só metade. É. E a metade Era dele. do Com Malmsteen. ele iluminado. Com um ponto de luz nele, o resto tudo no escuro. Pensei que estava com problema na luz. A voz, teclado e baixo não dava para ouvir. Só a guitarra muito alta e a bateria. Vou usar uma palavra aqui que acho que não tem problema. Aí o Malmsteen começou a pagar esporro para os caras da banda. Fiquei envergonhado de ver aquilo, porque ele também é um baita músico, né? Um tremendo cantor. Me coloco no lugar do público e dos caras que estavam trabalhando para ele. Sempre que acabava a música, ele dava um esporro. Ele parava a música e ia lá e ficava dando esporro na banda. Durante o show. Certo? Chegando às 18h10, o cenário era amplamente pior. Todos os funcionários da casa, incluindo seguranças e técnicos de som, estavam do lado de fora. Relatos davam conta que a ordem partira do próprio Yngwie Malmsteen, que ajustava o som desde as 14h30, desde as 2h30 até as 6 da tarde, estava ajustando o som. Bom, vou dar uma paradinha. Esse show foi num lugar que eu já participei de vários shows, já fui várias vezes lá. A casa é muito conceituada
entrar na discussão de que um cara com o tamanho do Yngwie Malmsteen não estaria num lugar enorme, está numa casa de shows muito Qual simpática, Carioca Clube. Que é bem pequena, é para show pequeno, é para show intimista, não é para show de estádio. Então, eu acho que Steve Vai provavelmente tocaria dentro de uma arena. Né? O cara veio para tocar num lugarzinho. E a produção brasileira que trouxe ele, extremamente competente. A casa Carioca Clube, extremamente competente. Com certeza. Sempre Bom, que eu fui lá, eu fiz vários sons perfeitos. olha isso, olha, começa o absurdo aqui. Alheios à confusão toda e loucos para ver Yngwie Malmsteen, os fãs foram liberados para entrar às 19h05, sem ter o que fazer por 2 horas. Restou bater papo, se trancar no celular ou prestar atenção à discotecagem cuidadosamente criada para quem curte guitarras. Ou seja, tinham 2 bandas que iam abrir o show para ele. Só que ele queria o palco liberado 1 hora antes dele entrar. E aí ele não deixou ninguém passar o som porque ele atrasou. Porque os caras estavam lá, toda a equipe, desde as 9 da manhã. Vamos em frente aí. Olha que absurdo, só piora. Como decoração única, o telão de fundo estava ligado. Mas que adiantou se na frente havia 15 caixas e 24 cabeçotes Marshall de enfeite. Aí eu abro aqui para uma outra aspa, que é do próprio Yngwie Malmsteen. Ele se defende dizendo o seguinte: que monte de mentiras. Atrasando de propósito? Acho que não. A casa de shows deveria ter deixado tudo pronto. Assim como não mentir para as bandas de abertura sobre a verdade de não ter se organizado. Faço isso há mais de 40 anos. Não preciso atrasar nada, a menos que o equipamento prometido não seja fornecido em condições de funcionamento. Claro e simples, fecha aspa, de Yngwie Malmsteen. Aí voltamos aí no tempo para ver um pouquinho do caráter do rapaz. Yngwie Malmsteen ameaçou cancelar o show, um outro show, ao saber que Jeff Scott Soto estava na plateia. Canta pra caralho. Quem é esse cara? Jeff Scott Soto? Cantor. Ele cantou, acho que no Alcatraz. Ô, Davi, Mas cantou com ele? Jeff Scott Soto foi o primeiro vocalista da banda do Malmsteen. era do Alcatraz? Ah, ele não ia tocar porque o cara tava lá? A relação entre o guitarrista e o vocalista nunca foi amistosa, certo? Sabe aquele filme... O cara foi ver o Malmsteen é uma trouxa. Como é que chama aquele filme que ele fez, Diane? Rockstar. Rockstar. Ele cantou a trilha sonora do filme, ele é muito bom vocalista. Yngwie Malmsteen ameaçou cancelar o show ao saber que Jeff Scott Soto estava na plateia. A relação entre o guitarrista Yngwie Malmsteen e o vocalista Jeff Scott Soto nunca fora das mais amistosas. No entanto, a coisa parece ter piorado nos últimos anos. Quer uma prova? Em recente show em Agoura Hills, na Califórnia, Estados Unidos, Malmsteen ameaçou cancelar sua apresentação ao saber que Soto estava na plateia. Jeff usou as redes sociais para comentar o ocorrido. Olá, pessoal, eu fui no Canyon Club, lugar que frequento há 21 anos. Todo mundo lá me conhece. Fui assistir uma das bandas. Eu até hesitei em ir, já que o meu antigo chefe era o headliner da noite. Ele ficou sabendo que eu estava na casa e disse que o show estava cancelado, enquanto eu estivesse no local. Scott continuou: eu acabei indo embora, como havia planejado, mas é uma situação meio engraçada, então tive que compartilhar esse ridículo que continua até 2022. No caminho para casa eu ri muito. Tenho certeza que isso será compartilhado demais, mas não pude deixar de compartilhar isso com todos vocês. Nossa. Também tem uma coisa, né? Ele é um Rich Blackmore. Ele quer puxar ele até nesse tipo de... Como que se diz? Uma Comportamento? pessoa... o Rich Blackmore fazia isso com a banda toda. Ele tinha umas restrições ali, ó, não passa daqui pra cá, sabe? Ele fazia uma... Ele era um mesmo? superstar. O Rich Blackmore tinha. Ele fazia uma linha imaginária que é pra ninguém passar pro lado de cá. O Glenn Hughes, que cantava e tocava, nem ele, nem o cantor podia passar daquela... Ele fazia assim, no meio do show, assim, ó.
Ele fazia assim, ó, acabou, ninguém podia passar por aquilo ali. Ele fazia assim? Ele fazia assim. Ah, não deixando de, pra não deixar de citar as bandas, né? Não, e ele... As bandas de abertura era a Opus 5, o Opus 5 e a Sky Face. E não tocaram? Não tocaram porque ele fez isso. Não tocou nenhuma banda? Não, porque ele ficou lá das 2h30 da tarde até às 6. Aí não tem Ali como passar passando o som das bandas? Os caras não passaram o som, que eles estavam lá desde manhã para passar, não passaram porque ele chegou atrasado, né, para passar o som. Era para ele de manhã passar o som e depois ia fazer as passagens de som. E aí quando liberou, abriu para o público. Ninguém vai passar o som com o público lá, que era às 7 da noite. Nossa. Então os caras ficaram o público ficou 2 horas olhando para cima ali dentro do Carioca Clube no celular, batendo papo, ouvindo a discoteca, o DJ lá discotecando, porque, não tinha mais. Não teve banda de abertura. E aí, como ele ia entrar, acho que ele ia entrar às 9, se não me engano, às 8, às 9, não sei. Nas 9, né? 2 horas. Ele queria o palco liberado 1 hora antes, aí quem que vai tocar em 1 hora? 2 bandas em 1 hora? Sem passar som? Quem vai tocar? Bom. Mas então, acho que ele tem uma coisinha do Rich Blackmore. Inclusive o Rich Blackmore falou assim, pô, o cara, ele imita o jeito de tocar, claro, evoluído, mas... Ele sempre falou assim, pô, o cara me imita uns jeitos, fazer assim com a guitarra, ele fazia os mesmos trejeitos do Rich Blackmore. Ele falou assim, tudo bem ele me imitar do jeito de tocar, agora, usar a mesma roupa, aí já é o Rich Blackmore que falou, quer dizer, que ele usou a mesma roupa do Rich Blackmore, que é aquelas mangas bufantes, aquelas coisas de visual de meio... Mas, Sandiguinho, a pergunta é o seguinte, faz parte do showbiz ou é muita arrogância da pessoinha? Ele sempre foi, desde que começou, ele sempre foi temperamental, né? Desde que ele apareceu. Assim. Mas em época de cancelamento, cara, que cancela todo mundo e qualquer coisinha, vai aturar um popstar que é... Mas é assim, quando o cara tá no nível dele, eu acho que... É que antigamente tinha essa coisa do Deus. Do Deus intocável. Deus do metal. E aí, eles são intocáveis, ele é o intocável, infelizmente. O Mick Jagger é intocável. Como eu já falei, na Rita Lee, o Charlie Watts, depois que terminou o show, ele cumprimentou a equipe inteira da Rita Lee. Você estava naquele show do Rock do Rio, lá em Copacabana, né? O show que teve aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, no Voodoo Lounge. É que eles fizeram até um documentário. Não sei, eu estava lá com a Rita. Aliás, ele falou que ia cumprimentar todo mundo, só o Charlie Watts foi lá. Completou todo mundo, o Charlie Watts foi lá e completou todo mundo. Sim, não sei qual que é, imagina. A gente nem podia imaginar, porque o Mick Jagger, ele estava do meu lado 1 hora, que ele tava, eu estava aqui com as guitarras, do Roberto Carvalho, da Rita, e ele estava na mesa de retorno com o cara, porque ele estava querendo ver a Jimenez. E a Jimenez ficava de frente para cá. Quando ela abria assim, ela ficava pelada, ela abria o manto, mas você ficava para cá. E o Mick Jagger estava ali no monitor. Ele foi inspecionar o material para ver se era tudo aquilo que ele queria mesmo. Ah, tá, entendi. Daí ele, exatamente, o senhor Jimenez. Mas ele estava assim, ó, 3 metros de mim, sendo que ninguém ficava a menos de 5 metros, ninguém podia ficar a menos de 5 metros. Então, esse depoimento que eu li aqui é de uma entrevista, nem vou recomendar assistir, porque é com o Bruno Sutter, né? Que é o vocalista do Massacration, né? Não sei. Deus do metal. E aí eu vi ele muito triste, muito decepcionado, essas palavras aí, se você vê nas palavras dele, é uma coisa realmente... É assim, depois do que eu vivi já até hoje, eu não pago pau pra popstar, de jeito nenhum. Por 2 motivos. Primeiro, os ídolos máximos da minha modalidade não se demonstraram certo? Os caras, né? Alombado, como diz Cebolinha. Não se demonstraram alombados. São pessoas do bem... São caras assim, né? Nessa relação que eu tinha de, cara, Deus do skate. Quem é? Kevin Harris. O cara me recebeu na casa dele, me levou pra cima e pra baixo. Tem uma amizade assim, sabe? Irretocável, um cara sensacional. Então essa é a primeira coisa que eu não admito. O cara ser alombado. Não, mas se você for pensar, o Steve Vai, por exemplo, ele fez uma técnica. Pô, o Steve Vai, você contrata uma pinga com ele. O Steve Vai leva todo mundo, levou uma menininha na casa dele, ele deu uma guitarra, chegou a ver? Mas você já viu que ele falou? Que quando ele estava no começo e todo mundo falava dele, na época do Zappa, deu uma subidinha. Ele mesmo fala, depois ele deu Caiu a estrelinha, né? Depois O cara é muito gênio, meu. O cara, ele era pra estar nesse tipo... Agora, o Malmes vem pra cá e me pede quantos marchos tinha? Uns 40?
Ele tá fazendo tá onde? Lá em Londres? Que você pede Marshall, cai, brota Marshall. Agora, Até que depois veio... se ele pediu 20 Marshalls, os caras pegaram todas as importadoras e levaram os Marshalls lá pra fazer ele. enfeite. Pra fazer enfeite. Mas é só ele, né? É só ele que assim, sei lá, o Paul Gilbert é... Não, vieram todo mundo pra cá. Jeff Beck, Paul Gilbert, Steve Morse. Esses caras vieram, Satriani. Os caras vieram, ninguém se ouviu falar nada. Os caras são super do bem. Vocês nem abriram aí, vai esquentar mesmo, né? As coquinhas aí. Coitado, Marcelinho, toma uma garganta seca. Você quer tomar um café? Eu quero. O Nuno Bittencourt é super, parece que ele é super simpático, né? O Paul Gilbert é super simpático. Não se longe, cara. Eduardo Danui é o cara mais legal do mundo, pô. O Eduardo Danui? Nossa! Pô, o cara é irmão, pô. O cara... E é um Então, assim, cara, mega star. É. O Demi, gente boa. Então assim, o Demi é legal. Ele briga comigo. Ele briga Fica comigo. com ciúme. Então assim, cara, duas coisas que eu não admito. Uma por esse motivo. Quem mais são seus De vivência. de skate? Que você conheceu? Cara, eu conheci o meu homônimo, que foi o cara que me deu o apelido. Você já explicou isso O no canal? Perverlinder. Já, eu tenho imagem dele, ele falando, ele pronunciando, porque ele é sueco, ele pronunciando o nome dele em inglês e em sueco. Que tem lá. demais. Que é o, aqui no canal, pra quem quiser assistir, Ask Kangaroo, pergunte pro canguru. Tá em É um inglês? vídeo meu, é um vídeo mesmo? meu, é um profile meu que eu fiz lá explicando a história do canguru. Tem a história de uma tia do Ibira também, que ela fala uma lenda lá de onde surgiu o nome do canguru. Ah, né? que legal. É bacana, é um videozinho bacana. E é outro motivo, Marcelinho, que a pessoa só quando passa alguma coisa próxima do que eu passei, que descobre que tudo que você tem aqui em material é alugado, nada é seu. Você compra uma casa, você pagou a casa não é sua. Você comprou um carro, o carro não é seu. Você tem o seu corpo, corpinho que você sai todo dia de casa para trabalhar, não é seu. O que você tem são emoções, são sensações, são memórias, e isso é seu, você vai levar. Não, obrigado. O resto, a qualquer momento pode ser interrompido e virar até disputa de família para ver quem fica com outras coisas. Então, se você passar algum dia por uma internação, e vou além nisso, né? A gente tem um pouquinho de tempo ainda. Aquela história que você vai no hospital, você põe aquela camisola que é aberta atrás, é fechada na frente, e fica com o seu popozinho à mostra. As pessoas têm aquele pudor, né? Ai, as pessoas ficam olhando pra minha bundinha. Cara, o médico ou o enfermeiro tá lá, o enfermeiro vai tirar essa camisola de você, vai te trocar, vai te dar banho. Certo? Enquanto você tá lá apagado, cara, você é um saco de batata, né? E que bom que tem essas pessoas de boa vontade e muito amor pra te receber e cuidar de você lá. A razão dessa roupa de ser assim não é pra te Não, é praticidade, prático, é pra pra poder te dar, pra poder te limpar, trocar sua fralda, É. certo? Pra poder te dar um banho. É por causa disso. E eu não tenho mais isso, cara. Esse pudor eu não tenho mais. Pelo que eu passei. Então você entende assim, cara, a tua existência, cuide bem do seu corpo, sabe? Cuide bem e faça uma poupança. Eu não quis entrar no assunto lá que a gente entrar lá dessa história de estátua, de físico, né? Acho que não é o público. Mas é assim, tudo que a gente puder passar para as pessoas, faça sua poupancinha, você é novo, cara, cuide da sua saúde desde sempre. Não espera você não poder mais comer sal, comer açúcar, para falar, pô, sou diabético, eu não posso mais. Sim. Tem equilíbrio nas coisas, nas dosagens, cara, você vai longe. Você vai muito longe. Só que assim, você tem que... né, cada um vai ter a sua existência, infelizmente. Tem cara que vai ter existência interrompida por um... Desculpa, né? Até comentar isso. Mas surgiu agora um acidente de carro, por exemplo. Né, é o que veio na minha cabeça. Que é uma coisa extremamente triste. Mas assim, a partir do momento que você deixa de ter esse materialismo, deixa de ter... A ambição é bom, ganância não. Você quer ter ambição, né? Você quer ter uma casa boa, você quer comprar uma casa para sua mãe, você quer ter um carro top, não sei quantos cilindros, legal, tenha. E aproveite enquanto você tem, aproveite ao máximo, aproveite cada dia que você tiver aquilo, porque ele não é seu. Ele está alugado, você vai pagar, você vai trabalhar por isso, você vai lutar muito. O que você leva daqui é conhecimento, é emoção, é isso. São coisas não materiais. As relações que você faz. Exatamente. As memórias. É. E principalmente as pessoas vão viver bem disso. O que você deixar de coisa boa e de ensinamento é que você vai ser lembrado.
O bem fala, pá, Muquirana, me deixou só 1 milhão na conta aí, já gastei tudo aí. Oh, ainda tem que ficar brigando com a família inteira. Pô, tem um apartamento, tem que dividir com meus irmãos esse apartamento aí. E aí tem que fazer inventário. Pô, não deixou tudo organizado, não sabia que ia partir, né? É isso, senhores. Vocês têm alguma sugestão para nossa... Então, Temos 5 minutinhos aqui de... Tem alguma coisa para falar de Não Pergunte? Nossa, não, é que assim, começou de estátua, foi pro Malmsteen, Não, estátua nem teve, né? Estátua foi... daí parou em... Mas eu acho que esse negócio do Malmsteen aí... Ele é meio arrogante mesmo. Meio Mas não, o Hit Black não é exatamente igual. Mas você sabe, Num outro nível, porque... Você sabe que é legal você fazer making off por causa disso? Mas... A melhor parte do making off assim, é trabalhoso, você tem que chegar cedo, você tem que batalhar para conseguir arrancar uma coisa do cara, para você conseguir filmar, às vezes você não consegue, às vezes o cara fala assim, não, depois do show, aí chega depois do show o cara tá muito louco, cara, sabe? E aí você não consegue, mas é legal pra você conhecer de fato o artista. Como que é? Em cima do palco e fora do palco. Deixa eu fazer uma pergunta. O Blackmore, pelo menos ele é original, ele é autêntico. Ele é original. Ele inventou isso. O Malmsteen, não que o... Foi na linha. Não que o Malmsteen, o que ele fez, as músicas que ele fez, a técnica que ele Desenvolveu. desenvolveu. Evoluiu, né? Nossa, eu lembro, foi em 80 e pouco, o Rising Force, 80. né? Aí veio 81. o Rising Force, Marching Out. Olha, e eu que não gosto muito dessas coisas, eu lembro. Rising Force, Marching Out e Trilogy, né? Que mais que foi outro? Eu lembro da época do Alcatraz, Atrás antes dele solo? antes solo. Quando ele foi para os Estados Unidos, Meu, o cara é impressionante. Eu gosto muito do Mal. sim, Deixa eu ver mas- rapidinho aqui, aproveitando o Isso Marcelinho. não vai mudar nada o meu conceito, ele continua tocando muito. É claro que ele é um arrogante. Sim. Então, escuta o disco dele, a personalidade Como dele é a diz o personalidade Cebolinha, dele. Cebolinha Eu da amo Turma ele. da Mônica é um alombado. Hã? É a coisa do... Como diz o Cebolinha da Turma da Mônica é um alombado. Tem que separar o artista do ser humano, né? Mas é como eu tô te falando, se eu não soubesse isso, eu ia continuar amando ele. Eu tô sabendo agora e não mudou nada pra mim. Eu acho que Você é só não ir no show mais, só isso, acabou. E eu ouvi os discos trocar uma dele ideia com ele. e tocar uma ideia com ele. Olha, a respeito do episódio 7, não pergunte 7. Peraí, deixa eu ver se tem mais coisa aqui que... Se você não puxar direitinho, apaga um monte de coisa aqui. Felipe Adamo, que está sempre com a gente. Aí, semana corrida, graças a Deus. Mas estamos aqui novamente para ver vocês, amigos. Estamos junto com Pellet Gays. O que mais que tem aqui de não pergunte? Fátima Souza, seu Tiguês, mandou um arrasou. Perfeito, profissional, para o seu episódio Segredo das Pipocas Gigantes. Isso é lenda, eu nunca vi. Eu nunca vi, nunca Eu fez. fiz uma pipoca gigante com a parada que eu arrumei. Eu sei, eu vi as fotos, mas eu nunca comia pipoca Nossa, gigante. meu, essa daí ficou gigante, mano. Mas ficou grande. Esse é um dos melhores vídeos do seu canal. Ah, vai, não é? Olha, eu não sei se vai dar tempo ainda de ler isso aqui, que agora Nossa, o cara escreveu um livro. Quem é? é aquele, sabe aquele da cervejaria que fabrica baixo? Steinberger? Steinberger, Essa que fera, né? bicho. Cerveja de baixo, ele vai montar um fábrica. Deixa eu ver se dá tempo de ler, vamos ver. Tem mais uns aqui, ó. O Oswaldo Ito, né? Ito. Ele diz: Otsumami, não sei a pronúncia, significa tira-gosto, acompanhamento para bebida alcoólica. Iriko, depois também escrito em japonês, são sardinhas secas. Ah, é o que vocês estavam comendo. Não aquelas- era uma jubinha, não, era sardinha seca. E, cara, eu odeio sardinha. São peixinhos pequenininhos, né? Isso, é. Desidratado. Vinícius... Sinceramente, não tem um cheiro muito bom, mas é uma delícia. Viu? Cheetos tem cheiro bom? Não, tem cheiro de chulé. Então, Mas vai acabar, vai. Arrebentamos, deixa pra lá. Agora vai pra... Não, vamos fazer rápido. Mas eu não... Tem que fazer no bloco. Não fez no bloco, já era, já passou. Eu achei que ia dar. Vinícius Var. Não pergunte, é um quadro sensacional. Eu paguei pra falar isso. Seria deveras interessante... Não, mas isso aqui não podia deixar de ler isso aqui, não. Seria deveras interessante se o mestre de gays dividisse conosco mais histórias quando tocava na noite. Na época que era aprendiz da nobre arte da luthieria. Bom, você já contou, porque você não era aprendiz, né? Você aprendeu sozinho, na verdade. você inventou. E de suas épicas pescarias e empreitadas de carpintaria, que é
o nosso... Ah, o nosso assunto que a gente entrava Nosso no foco. Pergunte. O nosso foco é esse. Mas aí, vai pensando para as próximas, eu digo de experiência de palco, de banda, de gravação, que você lembrar, pra gente falar nos próximos. Não vale a pena. E os bolinetes do meu Muito, pai? eu era muito baixaria, não vale a pena. Não vale Tá usando os negócios lá que era do meu pai? Lógico que eu tô. A vara, os bolinetes? Trouxe uma que tava que eu Olha, é quebrou isso a aí, ponta. intercâmbio? Eu ganhei do Marcelinho, ele deu as tralhas de pesca do pai dele. Que era do meu pai. Nossa, mano. Paulinha já tá atrasada, viu, Paulinha? Nilson Irai. Fala, Nilson. Salve mestres dos assuntos aleatórios. Grande Marcelo Taqueto. Participação fenomenal nos 2 programas. Será que cabe o trio Paula, Marcelo e Tiguez nesse cenário aí? Coloca os 3 Deus pai. tomando cheese e comendo amendoim verde pra ver o que dá. KKKKK. Amendoim verde fatal. Ela falou que ia vir hoje. Então eu tô lendo isso aqui, porque eu já li, né? Sou do time Tiguez, miojo é bom demais. E não faz mal, kkk. Porque o Marcelinho tá aqui, então podia Faz deixar. mal, faz mal. Não pai. Deixa de É, ler. é melhor você fazer. Compra o macarrão, faz o caldo. Não tem outro. Bom, É isso aí, pra quem gosta da gente, né? Até a semana que vem. Pra quem gosta da gente muito mesmo e quer assistir o Tiguez Responde número 147. 144. 146. 144? É. 144. Segue o link aí na sequência. Segue o link agora. Obrigado, Marcelo. Sempre um prazer. Eu não sei fazer o. Aqui gruda, bem, gruda com o Super Bonder. Muito super bom assim. Só fala todo link assim. Faz no improviso. Longa vida e Tem próspera. que ser ninja. Livro longo Ah, é e o próspero. Nilson, né? O Nilson faz Nilson isso. Hirai. Nilson Hirai. Mas todo mundo já tá copiando aqui, entraram na nossa, que eu falei. Aquele elogio que eu fiz no início, todo mundo tá jogando com a gente aí. Leonardo Nimoy. Agradecer aos nossos participantes aí. Muito obrigado mesmo. E vamos para Tiguez Responde, número Na sequência. 144. Com Paulinha Toca a atrasada. vinheta. É, cadê Paulinho? Essa coca é boa. Essa coca é muito É boa. gostosa, né? Cadê a Paula? Tá atrasada. Eu acho que ela tá aí e não quis entrar. Ela tá aprontando alguma coisa lá dentro. Paula!